Graça e paz, meu amigo, você que nos acompanha aqui no Café com Palavra. Nós estamos aqui na nossa temporada sobre os 3 evangelhos, Evangelho da Graça, Evangelho do Reino, Evangelho Eterno. E nesse episódio a gente vai dar continuidade aqui ao nosso papo sobre o Evangelho da Graça. Está aqui comigo meu companheiro aqui, meu escudeiro fiel, pastor Zait. É isso mesmo, vamos falar do Evangelho da Graça de Deus, um tema importante, é bom conhecer e aprofundar nesse tema também, porque é uma dispensação na qual nós estamos vivendo, a dispensação da graça, né? Então vamos conhecer mais um pouquinho sobre o que é o Evangelho da Graça. Verdade. Quero abrir nosso papo aqui hoje, pastor Zait, com o texto de Efésios, capítulo 2, versos 8 e 9. Diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, nós temos aqui o texto do apóstolo Paulo, trazendo para nós esse entendimento, né, ainda sobre esses elementos bem relevantes sobre a graça. Então, bom, no Evangelho da Graça, Cristo pagou, quitou, uma vez por todas, né, para nós, para nos trazer libertação plena e completa, né? O Evangelho da Graça de Deus, então, nos promete justificação pela fé em Cristo e um lar com Ele no céu por toda a eternidade. Então, as boas novas da graça são essas, né? A condição de um homem que estava separado de Deus pelos seus pecados, como já falamos no episódio passado, que estava completamente impossibilitado de alcançar misericórdia por suas próprias ações ou méritos ou obras, né? É muito importante deixar isso claro. Não há qualquer tipo de ação, de obras ou de atividade humana, tá, que melhore a nossa imagem para com Deus, ok? A visão de Deus, ela não é uma visão superficial, não é baseada em um processo de barganha, ok? Então, pastor, se eu fizer uma atividade social, se eu alimentar alguém que está com fome, levar uma cesta básica, então se eu fizer isso muito, eu vou então de alguma maneira alcançar essa salvação? Não vai, entendeu? Esse tipo o assistencialismo, ok? Ele não tem qualquer conexão com o alcance, tá, dessa graça, com ser alcançado por essa graça. Não é porque eu fiz alguma coisa muito legal, muito nobre, muito importante, muito relevante, necessária, que agora Deus vai me olhar diferente e vai me perdoar porque eu fiz coisas boas. Eu me lembro de um filme, pastor Zad, para você ler o texto aí que você abriu, onde eu achei interessante porque existia lá um criminoso, né? E aí o criminoso, ele estava sendo julgado, só que de repente ele começou a não só fazer coisas ruins, ele começou a fazer coisas boas. E aí quando ele estava diante do juiz, ele falou: mas olha, eu não cometi apenas esse crime a minha vida toda. Eu fiz outras coisas também, eu fiz coisas boas. Aí ele faz uma lista das coisas boas que ele fez. Aí o juiz falou assim: olha, muito bem, parabéns, porque você fez todas essas coisas boas. Só que você não está sendo julgado pelas coisas boas que você fez. Você está sendo julgado pelo crime que você cometeu. E não importa se você fez coisas boas ou deixou de fazer, porque não tem absolutamente nenhuma ligação com o crime que você cometeu. Entendeu? Então você está sendo julgado agora pelo crime, não é pelas coisas boas. Então, o que isso nos aponta aqui? Não é as coisas certas ou boas que a gente julga ser boa, julga ser certa, que a gente faz na vida toda, que vai nos isentar para com Deus. Vou fazer aqui uma média, vou fazer umas coisas boas aí para Deus me aceitar. Para ser alcançado pela graça,
não é pelos meus méritos, não é pelas minhas obras, é unicamente pela fé. E que fé é essa? A fé no sacrifício vicário de Jesus. O desafio do homem, tá? Não é ele se esforçar para ser bom. Escute, presta atenção nisso. O desafio do homem é ele voltar a acreditar, tá? Na ação de Deus sobre a sua vida. É ele deixar de confiar em si e voltar a confiar em Deus. Esse é o desafio proposto para ser alcançado pela graça. Então é eu olhar para Jesus e acreditar que Deus, que Jesus é Deus, certo? Fez o que era necessário para que eu possa ser alcançado por esta graça, ok? Então não é o meu mérito, não é as coisas boas que eu faço. E como que essa minha fé pode ser checada? Como eu posso ter o selo que a minha fé realmente ela é real? Como eu comprovo essa fé, tá? Que eu voltei a acreditar em Deus e através do seu Filho Jesus. O arrependimento, a confissão e a busca por deixar o caminho mau. Essa é a amostragem de fé que o céu espera ver em nós, que comprova que realmente eu voltei a acreditar em Deus, que Ele é capaz e suficiente para mim. Então, como que eu mostro? Eu me arrependi e eu confessei: Senhor, olha, deixa eu te confessar aqui, eu estou arrependido da minha vida, a vida que eu estava levando, do autogoverno. Eu segui a minha vida baseada nas minhas próprias escolhas, mas eu estou arrependido disso. E eu estou confessando que isso é um pecado. Eu estou confessando isso como algo que te ofende. Eu sei que não é o que o Senhor espera de mim. E eu vou buscar mudar. Então, esse é o selo da fé. Esse é o selo que realmente a fé faz parte de você, e você então assim pode ser alcançado aí pela graça, pastor Zait. Acho que é por aí. Com certeza, pastor. É como o senhor disse no episódio passado, né? O homem, ele tem que deixar a questão do autogoverno, né? O homem tentou implantar a sua própria forma de governo e abandonou o conselho diretivo de Deus, o conselho sábio de Deus, para reinar juntamente aqui na terra, né? Era um reino participativo, onde o homem tinha plenos poderes aqui para dominar sobre tudo. E nessa opção dele de autogovernar, governar sozinho, ele acabou sendo colocado numa condição muito inferior, porque o próprio pecado o tornou escravo dele. Então o homem se tornou escravo do pecado. Ainda bem pela solução que Deus criou, né? Que é essa graça, estendeu esse benefício a nós de maneira assim que foi um presentão, né? E Isaías 55, ele diz assim: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo, né? Então, esse versículo revela um pouco do que é essa graça. Realmente ela não é por esforço, né? A gente não cria nenhum recurso para poder quitar essa dívida, para poder pagar. É imerecido mesmo, é de graça. E não tem nada que possamos fazer aqui que vai nos justificar ou dizer que nós somos bonzinhos diante de Deus, né? Simplesmente nós temos que abaixar a cabeça e sermos gratos todos os dias, porque Ele quis nos recuperar, Ele quis nos salvar, nos estender essa mão graciosa para que a gente pudesse voltar a ter contato com Ele. Perfeito. Então, queridos, né, para a gente
ter certeza que está construindo um raciocínio certo. Quando a Bíblia fala aqui para nós sobre o Evangelho da Graça, é disso que ela quer nos informar, que foi nos trago essas boas novas, né? De uma ação da parte de Deus para conosco, um favor que nós não merecíamos, mas por amor Ele fez. Por isso que o texto de João 3,16, ele é tido como o texto áureo das Escrituras, né? Porque ele representa exatamente primeiro a perspectiva de como Deus ele é justo, né? Assim, ele foi o ofendido, e só que ele entende que a impunidade ela é incompatível com a perspectiva de justiça. Então não existe impunidade onde existe justiça. Então ele deixa claro isso. João 3,16 também mostra outro fundamento de Deus, outro atributo de Deus, que é o amor, não é? Que o amor de Deus é algo inexplicável, né? Imensurável. É algo realmente assim que é impossível ao homem, sabe, discernir o quanto esse Deus ama a sua criação. E uma terceira característica que esse texto nos revela como Deus ele leva a sério o projeto, o plano dele, o quanto ele está disposto a sacrificar, o quanto ele está disposto a entregar para que de fato o plano e o projeto que ele tem de restauração, não do homem, mas a restauração de todas as coisas, inclusive o homem, possa ocorrer. Então João 3,16 diz assim, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, primeiro, importante, constatação, fora as que eu já falei, que só a boa notícia da graça não é suficiente para salvar o homem, né? Apesar de termos essa excelente notícia, ela não é suficiente para salvar o homem. E aí, pastor Zaid? A questão é que não podemos olhar a graça de uma maneira irresponsável. Com certeza. Né? Não foi um passaporte que Deus carimbou e diz agora vai e faz o que você quiser porque você está salvo, independente do que você faça. Né? Muita gente erroneamente interpreta dessa maneira ou considera que haja somente esse evangelho. Sim, né? Sim. Então, e começa a se comportar de uma maneira que é irresponsável, né? E acha que então ele pode levar uma vida aqui continuando fazendo o que quer, e que o sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus, né? O perdão que ele concedeu através daquele sacrifício vai ser válido para imunizá-lo, né? de todo o pecado que ele cometer. Então, se eu pequei hoje, amanhã eu quero pecar de novo, de uma forma diferente ou da mesma forma, cometendo pecado, iniquidade, tanto faz na visão dessas pessoas, porque para eles já estão perdoados. Então, eles aceitaram assim a graça de Deus, o evangelho da graça, e para eles pronto. Agora pode continuar tocando a vida do jeito que quer, porque eles são salvos. E não é isso. O evangelho da graça não é isso. Não traz essa questão indisciplinada e irresponsável que as pessoas na visão humana têm. O texto é muito claro, né? Olha só, como eu disse, revela o quanto Deus leva a justiça a sério, ou seja, para sanar aquela dívida, ele envia o próprio Filho, sabendo que somente o Filho, né, poderia cumprir aquela tarefa. Então, ele entende isso,
e está pronto para enviar o próprio Filho para que a justiça seja feita. Segundo, o amor. Olha, eu amo tanto você, né, Deus, eu amo tanto vocês que eu vou enviar o meu Filho, né, para poder morrer no seu lugar. Só tem um jeito dessa dívida ser paga. Alguém sem pecado tem que morrer. Na terra não tem ninguém. Então, um de nós aqui, o Pai lá, a Trindade, né? Olha, eu vou ter que enviar Jesus para poder... Só tem esse jeito, não tem outra forma. Mas eu amo o suficiente eles para poder fazer isso? Eu amo o suficiente a humanidade para poder tomar essa atitude? Ele diz, eu amo, vou enviar. E aí chega para nós a verdade que as boas novas não são suficientes. Como o pastor Zait bem pontuou aqui, não se trata de uma ação irresponsável. Olha o tanto que Deus está colocando em jogo para ser esse negócio bagunçado que as pessoas dizem, né? Olha o quanto Ele está colocando, investindo e oferecendo para ser assim. Então Ele diz, olha, vou enviar, Ele vai morrer, Ele vai levar os pecados de vocês, só que tem o seguinte, não é? Só vai ser para aquele que crê. E aí o ponto do crer aqui, que é importante a gente discernir com clareza, como a gente já falou. Crer não é só, eu creio, legal, agora eu creio. Não é isso. Crer envolve confissão, crer envolve arrependimento, crer envolve mudança de comportamento. Tá? Se o seu crer não envolver essas três ações, a sua fé, como o Tiago falou, a sua fé, ela não serve para nada. É uma fé que não é operosa, não é uma fé que transmita verdade, sabe? Que traga verdade, que traga realidade. Ela é uma fé sem obras. Por isso que o Tiago fala, mostra a sua fé aí sem as suas obras, eu vou mostrar a minha fé através das minhas obras. Então, a comprovação desse crer é isso: confissão, arrependimento, né? Arrependimento, confissão e mudança de comportamento. Se não tiver essas três coisas, o seu crer, ele não é verdadeiro. E por não ser verdadeiro, não será contemplado com a graça que é as boas novas que ele trouxe. É verdade que ele morreu por nós? Sim. É verdade que eu não tenho que ter, não é por meus méritos, não é pelas minhas ações benevolentes, não são pelas minhas práticas de justiça, não é própria que eu vou ser salvo. Não é. Você não precisa fazer nada. Você não precisa ser o bonzinho, você não precisa alimentar todo o universo, você não precisa ser... Não, você tem que crer. Agora, o que significa crer? Tem algo. Entende? Então, a graça é de graça para nós, mas ela não foi de graça para Deus. Não é? Ela custou, e custou muito caro. Entendeu? Para nós, realmente ela não custou nada. Certo? Só que existe uma resposta. Deus sofreu dano da morte de Jesus. E nós temos que mostrar que realmente nós entendemos o quanto esse custo foi alto. Com arrependimento, com confissão, abandonar o autogoverno, voltar para o governo de Deus. Entende isso? Então, esse é o evangelho da graça, irmão. Ele é maravilhoso. Não é essa bagunça que as pessoas estão falando por aí, essa hipergraça, essa bagunceira que estão aprontando, como Judas, lá no verso 4 da sua carta vai dizer, a graça que foi transformada em libertinagem por ímpios, tá? Que subvertem a graça de Deus. A graça não é essa bagunça, a graça não é esse ambiente liberal, libertino, a graça não é esse negócio que agora está tudo certo, está tudo pago, está tudo quitado, eu posso tocar o terror, eu posso continuar. Não, a graça, querido, ela é algo que custou muito para Deus, que para nós tem que ser, tem que ser visto com um respeito e um temor gigantesco, enorme, e tem que ter uma resposta nossa.
não é uma resposta de atividade pessoal. É uma resposta que mostre que a gente entendeu o que isso significa. Arrependimento, confissão e mudança de comportamento. Amém? Pastor Zait, alguma coisa para finalizar? Só completando aqui que essa graça, ela é fruto também de... Deus estende a sua mão, mas o homem tem que ter reconhecer alguma coisa, ele tem que reconhecer o seu erro e estar disposto a abandonar o caminho do erro. Tem a questão do vai e não peques mais, né? Eu te perdoo, mas vai e não peques mais, não volte a continuar fazendo o que você fazia. Isso aí eu vejo como escarnecer de Deus, né? É brincar com algo muito sério, né? E Deus diz que Ele não jamais deixará ser escarnecido, zombado, né? Então tem que tomar isso com algo muito sublime, muito singelo e muita reverência, muito respeito. Você tem que receber essa graça e tomar os passos que incluem, né, no pós recebimento dessa graça, né? É isso aí. Com isso, a gente fecha nosso episódio de hoje. E mais uma vez, você foi muito bem-vindo aqui conosco. Que Deus continue abençoando sua vida grandemente. A gente se vê no próximo episódio aqui do nosso Café com Palavra. Deus abençoe.